Olá! Como vai você? Tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quarto encontro, a nossa quarta live do terceiro fórum do LIP aqui no ECK. Nós hoje vamos conversar com Ivan Franzolin. Você já deve ter visto muitos artigos dele por aí na internet, aqui no ECK, algumas cooperações dele, algumas colocações, sempre enriquecendo o debate, sempre trazendo pontos para que a gente possa discutir a respeito, sempre, claro, observando o norte espírita, os conceitos espíritas e o que disso nós possamos, para que disso nós possamos avançar. Então, nós vamos dar aqui o start, e para isso eu vou chamar os nossos dois debatedores, e, é claro, depois o nosso convidado. Aqui com a gente, o Marco Borges. Oi, Marco, bem-vindo, tudo bom? O que você Boa espera para a gente noite. hoje? Boa noite para todos. Tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia. Aqui também com a gente, já também outra figurinha fácil, o nosso debatedor Nelson. Fala, Nelson, tudo bem? Oi, Kátia, boa noite, Marcos. Boa noite, Nelson. Muito contente de estar aqui presente nesse debate que vai certamente elucidar muitas coisas. Ivan Franzolin tem uma vasta experiência e um vasto conhecimento em pesquisas espíritas. E vamos contar com ele para tentar quantificar e qualificar o movimento espírita como um todo. Muito bem. E agora aqui com a gente, o nosso convidado especial, que vai tratar de um assunto onde, com o perdão do termo, manja bastante, sabe do que vai falar com propriedade e vai trazer para a gente aí um leque dos seus conhecimentos. Aqui com a gente, Ivan Franzolin. Ivan, seja muito bem-vindo. Se apresente aqui para nós, é a sua primeira vez aqui com a gente no ECK. Bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, Marco. Olá, Nelson, Kátia e todo o pessoal espírita. É um prazer estar aqui para conversar um pouco mais sobre espiritismo e movimento espírita. E nessas conversas a gente sai sempre enriquecido com novas visões, novos entendimentos, e eu espero contribuir também para isso. Maravilha. Ivan, além de espírita, além de pesquisador espírita, o que mais que você faz da vida, homem? Eu me aposentei e abri com 2 sócios uma corretora de seguros. Então eu trabalho nessa corretora. Nossa, que legal. Aposentado. É É, jovem há mais tempo, então, né? A gente já pode falar que atingiu a maioridade com, né? é verdade. Com com todo Olha, o brilho. olha, para quem é jovem, o tempo passa que quando você vê, eu estava trabalhando e de repente alguém falou em aposentadoria, em anos de trabalho, aí eu pensei, nossa, 35 anos de trabalho precisa, eu acho que eu não cheguei nisso, né? Aí fui fazer as contas, tinha 36. Por aí. A coisa é muito rápida, viu? E aí você cheio de gasta e fazendo outras coisas, né? Porque ninguém consegue ficar parado tão jovem assim. Sou voluntário do CEDOR, né, do Centro de Documentação e Obras Raras, sou voluntário do Centro Eduardo Carvalho, né, que faz um trabalho muito bonito com o acervo que o Eduardo Carvalho deixou, estão sendo digitalizados, né? Muito bom. O que é que você espera da nossa live de hoje? O que é que você nos traz para que a gente possa aqui debater e trazer a curiosidade através
porque você faz muitas pesquisas, eu acho isso bárbaro. Poucas as pessoas no meio espírita têm essa, vamos dizer assim, vontade, porque isso detém muito tempo, muito cuidado, muita técnica, porque você precisa ficar fazendo balanço direto das respostas, né? E espiritismo não é algo assim muito fácil de se conseguir algo pontual, não é verdade? É verdade. As pesquisas que eu faço são pesquisas que não podem ser chamadas de científicas, porque a metodologia que a gente usa, nós não conseguimos tornar realmente aleatório. Nós temos um viés, por exemplo, a pesquisa é respondida pela internet, então aí já tem o primeiro viés. Quem responde é quem sabe usar a internet. Então, nós já perdemos um contingente de pessoas que. Então, por essa razão e por outras, ela é considerada não probabilística. Né? Isso cientificamente falando. Ocorre que eu faço desde 2015, né, todo ano, e em todos os anos os dados comprovaram os levantamentos feitos pelo censo, os últimos censos, né? Então, as informações batem. E todo ano eu reforço esses dados, e esses dados são comprovados. Então, apesar de não ser probabilística, o resultado tem sido muito bom. Se tem comprovado através de uma pesquisa, vamos dizer assim, oficial no país, é sinal que o trabalho está sendo bem feito. Isso é muito bom. A internet, ela nos facilitou principalmente esse tipo de pesquisa, né, Ivan? Apesar de ter fatiado e ser apenas uma fatia, de certa maneira, ele facilitou. Você já pensou em utilizar, por exemplo, WhatsApp, Telegram para fazer esse tipo de pesquisa? Então, a distribuição dessa pesquisa eu fiz nos primeiros anos exclusivamente por meio do Facebook. E nos últimos 2 anos eu usei o WhatsApp também, mas não usei outras redes sociais. Né? Inclusive, todo ano eu tenho que patrocinar, porque se eu não patrocino, não chega no Brasil inteiro. E o que é patrocinar? É fazer como se fosse um anúncio, uma postagem paga. Sim. Então, eu pago para o Facebook distribuir isso para mais pessoas. Né? Então, eu ponho lá que eu estou procurando as pessoas entre 18, acima de 18 anos, né? Que sejam espíritas ou simpatizantes do espiritismo. E com isso eu tenho conseguido atingir, todas as pesquisas atingiram todos os estados do Brasil. E o número de municípios tem variado entre 500 e 700 e pouco, 730, 750. Interessante. Muito importante a gente tomar conhecimento desses pormenores, né? Porque só quem faz é que tem mais ou menos a noção do trabalho que dá, dos números, do alcance, de como deve ser. É um trabalho danado, ainda mais sendo feito por um particular. Você faz por amor. Eu faço por amor. Eu comecei achando que seria interessante, porque no meu trabalho, eu fui consultor de empresas, e no meu trabalho as pesquisas são muito importantes, né? Uma pesquisa que era comum a gente empregar dentro da nossa metodologia na organização é a pesquisa de clima e satisfação, na qual a gente passa um pente fino em como os colaboradores entendem a empresa e como ela age, as suas práticas. Isso sempre tem um ótimo resultado. Você faz isso por conta própria
ou existe alguma federativa, ou algum centro, algum grupo que te auxilia de alguma maneira? Não, faço por conta própria. No início, eu procurei a colaboração de algumas entidades, né? Associações, mas não houve interesse, o pessoal ficava desconfiado, mas o que você pretende com isso? Né? Eu pretendo pesquisar e obter resultados, e esses resultados colocar a público para que o movimento espírita possa usar na sua gestão, na gestão da casa espírita, na gestão da federativa. Quer dizer, em última análise, a pesquisa tem que ser útil, não tem que ser interessante e curiosa. Pode até ser, mas ela tem que ser útil na gestão, na Sim. administração. Você faz um tipo de pesquisa usando um nicho, um caso, ou vamos dizer assim, você aborda todo tipo de necessidades, ou você tem alguma coisa em específico? A pesquisa está separada em grupos, né? Tem os dados de qualificação, que toda pesquisa precisa ter para saber quem que está respondendo, né? Idade, sexo, né? Profissão, essas coisas. Depois tem a pergunta sobre a pessoa, né? Perguntas pessoais da pessoa relacionadas ao espiritismo. Depois perguntas sobre como a pessoa entende o espiritismo. Aí eu faço perguntas doutrinárias, né? Como ela entende o espiritismo. Depois eu pergunto sobre o seu relacionamento com o centro espírita e o que ela acha das atividades do centro espírita. Então, tem alguns blocos interessantes para serem trabalhados depois, né? Ou seja, você faz para trazer esclarecimento sobre determinadas questões, sobre determinados nichos, aonde isso poderia auxiliar, por exemplo, as casas espíritas a direcionarem, vamos dizer assim, o ensinamento, o que está faltando, o que poderia ser melhor, e infelizmente é o que o Marcelo fala aqui, o grande problema é realmente a desconfiança. Na esteira do adágio, santo de casa não faz milagre. Infelizmente, esse é o pensamento ainda muito religioso dos nossos diretores de casas espíritas, que atrelam ao centro espírita essa ideia mesmo do aqui ninguém mexe, aqui não pode, aqui tem regras rígidas, e o espírito indo totalmente contra a ideia do espiritismo, que é progressivo, que é aberto, que é para que a gente possa engrandecer e crescer sempre, né? Kátia, você pegou bem o espírito da coisa. As perguntas têm várias formas de utilização das respostas das perguntas, né? Eu vou dar um exemplo. Eu pergunto, o espírito terá necessariamente de passar pelo mesmo mal que ocasionou a outra pessoa? Veja bem, necessariamente, exatamente o mesmo mal que ocasionou a outra pessoa. E a resposta tem sido, a grande maioria, sim. Então, isso é um entendimento equivocado da doutrina, mas a pesquisa não fala, não aborda esse assunto. Mas se você for analisar as respostas, você vai pensar, puxa vida, será que no meu centro espírita as pessoas estão também pensando que quem com ferro fere será ferido? Se eu dou uma facada, eu vou receber uma facada? É assim que é a lei de justiça e de amor, né, que o Espiritismo pregoa? Então, são coisas que são úteis para isso, né? Outras coisas é saber, por exemplo, que a maioria das casas espíritas tem sede própria. Olha que coisa bacana, né?
Sim. Mas saber que muitas não têm biblioteca, e muitas têm biblioteca e dizem que estão sendo subutilizadas. Sim. Quer dizer, outra coisa, aonde você prefere comprar o livro espírita? A imensa maioria diz, eu prefiro comprar no centro espírita. E os centros pequenos, muitos deles, mas muitos mesmo, não vendem livros espíritas. Quando vendem, vendem apenas os livros da codificação. E eles precisam de angariar recursos para as suas necessidades. E poderiam atender melhor o seu público. Então, tem uma série de respostas que são úteis para a gestão da casa espírita. Olha que interessante. E aí, menino? Marcos? Então, eu tive a felicidade de responder por 2 vezes o questionário de pesquisa que o Ivan apareceu, né, no meu Face, e eu prontamente... O Google te achou. Mas não é difícil, né? Basta tu ter CPF e respirar em algum canto, tá ferrado. Mas eu tive a felicidade e eu me dei o trabalho de ver toda a forma como você trabalhou aquela pesquisa, o questionário, né, antes de chegar e me debruçar e tecer ali as minhas considerações, responder cada item. E eu achei muito interessante quando você falou no início, através da pergunta da Kátia, que você consegue abrangeu aí na pesquisa mais de 500 municípios no Brasil inteiro, sabendo que o Brasil são mais de 5.400 e tantos municípios no todo, né? Olha o alcance que tem um trabalho desses, inclusive para o sistema federativo, se fosse realmente importante para eles, porque eles estão se lixando, né, para o que o movimento faz, e o que é o movimento espírita hoje. Isso eu gostaria de ouvir de ti, Ivan, porque você conseguiu compilar todos esses dados de mais de 500 municípios, certo? Na tua visão, na tua percepção, qual é o perfil do movimento espírita brasileiro, né? E que consequências ele traz, de fato, para aquele espiritismo que muitos aí dizem, porque tem samba raiz, né? Agora tem o espiritismo raiz, né? Então, nós, dentro do ECK, trabalhamos a ideia justamente do princípio filosófico kardeciano. Então, quando a gente vê essas coisas absurdas da facada, como você colocou, a pena de talhão aí sendo colocada dessa forma, e se o suicida, por exemplo, chega e se suicida caindo de cabeça no chão, ele vai vir com o cérebro fora, vai vir a encéfalo, e enfim. Gostaria que tu pudesse tecer rapidamente uma consideração a respeito disso. Olha, tem tanta coisa para falar, né? Mas, de modo geral, eu tenho a impressão que as federativas, com exceções, naturalmente, né? Elas não têm muito interesse por nada que possa apontar alguma necessidade de mudança, né? Então, isso não tem interesse. Quer dizer, eu estou na minha zona de conforto, agindo dessa mesma forma, né? E nas minhas pesquisas, eu pergunto, o que você acha da atuação da federativa do seu estado? Gente, mais de 90% diz que fica entre bom e ótimo. O que você acha da Federação Espírita Brasileira, da atuação dela junto às casas espíritas, né? Poderia ser melhor? Não, ela está ótimo, mais de 90%. Então, e quem responde essas pesquisas, em grande número, são trabalhadores e dirigentes da casa espírita. Então, eles estão satisfeitos com as federativas, e as federativas também estão na sua zona de conforto, porque se eles estão satisfeitos, eles não cobram elas, né? Sim. E eu não estou falando mal das federativas, mas eu estou dizendo que toda organização tem oportunidade de melhoria, mas ela precisa desejar, precisa ter vontade política para isso.
Senão Sim. não vai, fica na mesmice, né? Em todos os aspectos, inclusive no aspecto doutrinário. Mas o movimento espírita, de maneira geral, eu tenho uma outra pesquisa que eu levantei 11.916 instituições espíritas no Brasil. Isso no cadastro da Receita Federal, quer dizer, instituição que tem CNPJ ativo. Levantei 2.500 baixadas nos últimos 15 anos. Quer dizer, baixadas quer dizer, como se fosse uma empresa que foi à falência, fechou. 2.500, dá 22% do total de instituições espíritas. E tem ainda mais umas 2.000 que estão ou suspensas ou com alguma pendência na Receita. Isto é, eles não atualizam os dados, o contador não faz o trabalho dele, ou talvez nem tenha contador, né? Isso é um aspecto do centro espírita. E dessas quase 12.000 casas no Brasil, 70% são pequenas casas. O que é uma pequena casa? É que ela, numa reunião pública, recebe no máximo 100 pessoas. Então, isso é uma pequena casa. Então, nós estamos falando que a nossa realidade, eu digo isso porque eu converso com os meus amigos que são palestrantes, como eu sempre fui, e nós somos chamados geralmente para centros da capital ou das cidades próximas, são grandes centros, né, com muita atividade, e a gente tem a falsa impressão que o espiritismo é esse dinamismo todo, um monte de gente, né? Não é. A realidade são casas pequenas, com pessoas abnegadas, pessoas que se dedicam. Olha, eu estou num grupo que ajuda centros espíritas, de todas as maneiras, inclusive financeira. Como não podemos ajudar muitos, nós, a cada ano, escolhemos 2 ou 3. São centros que as pessoas se dedicam com prejuízo da sua vida particular. As pessoas se dedicam com a alma mesmo. Eles têm problemas doutrinários? Eu penso que sim. Na conversa, eu penso que sim. Mas isso não é relevante. O relevante é o empenho dessas pessoas que levam o espiritismo. Poderia levar de uma maneira melhor? Poderia. Mas estão levando o espiritismo, né? Para mais pessoas, principalmente nas periferias. Então, o movimento espírita, ele é muito diverso, né? Tem diversas realidades nesse movimento espírita. E ele é conduzido pelas mulheres. As mulheres são as que realmente levam o movimento espírita. A maioria dos trabalhadores da casa espírita são mulheres. A maioria da direção, a maioria não digo, da direção, metade é mulher. Na presidência, ainda não. Olha, precisamos fazer com que as mulheres cheguem mais à presidência. Não quer dizer que não tenham mulheres presidentes de casa espírita, mas ainda somos menos de 30%. Há uma questão, então, da luta de gênero, inclusive por dentro do aspecto de dirigentes do movimento espírita. Eu tenho a impressão que a mulher tem um senso de praticidade, ela é pragmática, ela quer pôr a mão na massa, ela quer fazer, ela quer conversar com as pessoas, quer olhar no olho. A mulher tem mais esse lado, né? E o homem teoriza mais. Então, o homem, para administrar, ele é melhor, não digo, mas ele acaba sendo canalizado para a administração, enquanto a mulher, pela preferência dela, ela quer o trabalho mesmo, né? Direto. Isso, né? isso tem mudado, né, ao longo das gerações, dessas novas gerações que estão vindo, a coisa tem sido mais equinânime nesse sentido de fazerem igual, pensarem igual, né? E aí, Nelson, o que é que você acha?
Se você abrir o microfone, acho que vai ficar legal. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui por aqui. Eu não. Abri. Desculpa. Ah, Eu acredito assim, quanto à participação das mulheres no centro espírita, é bem ativo. O que causa espécie devido à quantidade e à disposição da mulher no centro espírita é que são pouco participativas na direção e temos poucas palestrantes femininas. Não sei o porquê. É uma coisa interessante. A pesquisa tua abrange também essa parte, ô Ivan? então, bem colocado. Realmente, em termos gerais, em palestras, o sexo feminino tem menor participação. Mas na evangelização, chamada evangelização, eu não gosto muito, eu prefiro educação espírita, mas é o que o movimento chama, né? Então, as mulheres têm participação predominante. Sim. Sim, mas isso é uma verdade. Na parte de educação espírita, elas praticamente dominam o campo. Mas mesmo assim, como eu disse, o que me causa espécie é que tem poucas palestrantes. E Tem poucas, e tem menos que os outros. há tanto para se aproveitar desse expertise da mulher, que ela tem uma maneira dela de colocar as coisas. Eu acho que seria muito interessante para o movimento como um todo a aderência de mais mulheres. Tem razão, também concordo. Assim, de maneira geral, nós estamos falando, né? Mas, de Sim. maneira geral, o sexo feminino parece conduzir as coisas de um modo emocional, positivo, né? Coloca imagens, sentimentos nas imagens, né? Criação de imagens com sentimentos, né? E isso atinge o cérebro e o coração, é muito importante. Eu não posso dizer o mesmo de mim. Mas vamos lá. Nós temos uma pergunta aqui do Edson. Ivan, boa noite, meus parabéns pelo seu trabalho. Você confirma os seguintes dados de uma pesquisa sua? 8.407 livros editados por 181 editoras e 1.691 médiums diferentes, sendo Nossa. que 3.183 livros foram ditados por 712 espíritos a 434 médiums? Se sim, qual a opinião dos participantes sobre esses números? E aí, Ivan? Eu preciso fazer só um acerto aqui. São 1.691 autores espíritas. Desses, são 400 e pouco, não me falha a memória, que são autores médiums. Tá? Então, são menos autores médiums, mas a totalidade dos títulos dos autores médiums supera o dos autores não médiums. Tá? Supera. Mas é isso mesmo. São 8.000 e poucos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é uma indústria, né? É uma indústria, assim, olha. É uma bela indústria. Nelson, o que você acha desses números, dessas quantidades? 8.407 títulos de livros espíritas em 2017. 181 editoras que elas se declaram espíritas. Às vezes a gente tem dúvida, mas elas se declaram espíritas. 1.691 autores. 3.300.000 exemplares vendidos em 2017. Valor médio dos livros espíritas, arredondando, né, R$28, tá? Que varia entre R$ 6,97 a R$ 68,72. Quer dizer, comparativamente, o livro espírita é mais caro que o católico e que o evangélico. Olha que interessante esse ponto. E aí, Nelson? São dados interessantes. Bem, com fase,
e na preponderância de todos esses dados, como o Ivan mesmo disse, a qualidade dessas editoras que se dizem espíritas, elas são duvidosas, né? São duvidosas. O romance, ele não é espírita, ele é um romance mediúnico. Existe um erro muito grande em se citar que o romance é espírita. Ele não é espírita. Ele é mediúnico. Quando é, né? Que geralmente tem uns espíritos de porco por aí que escrevem umas barbaridades que arrepia, acho que Kardec ressuscitaria na hora. Veja só. Com todo esse mercado editorial que diz, presente na pesquisa, o Edson, há um tempo atrás, levantou essa questão. Qual a função de tantas editoras? Só tem uma. Financeira. São pessoas que ganham com o movimento espírita. E por que ganham? Porque o movimento espírita é místico. Ele é religioso. Ele está à procura de novidades. E esses pseudo-autores dão o que o pessoal procura. Eu acho que a pesquisa do Ivan deve apontar bem para isso, quantificando qual o nível de conhecimento que o espírita tem sobre essas produções mediúnicas. Com certeza. Até porque os livros ditos mediúnicos acabam repetindo N vezes uma coisa que foi afirmada por um autor questionável dentro do movimento espírita, no aspecto doutrinário. Então, não há de fecharmos os olhos de que os números, os dados, apontam para essa compreensão que o Nelson muito bem colocou aqui. Então, Ivan, como é que a gente pode definir o movimento espírita brasileiro a partir dessa vertente, a partir desses dados numéricos, em que o movimento editorial dentro do nosso país, e fora dele também, né? Vamos afirmar aqui que tem autores que conseguem fazer um trabalho grandioso também lá fora do país. O que isso significa em termos de qualidade do movimento espírita no Brasil, né? Diante desse mercado editorial aí? Então, o mercado editorial é forte e está crescendo. Todos os anos nós vemos o crescimento dele. Ele está crescendo. O espírita lê mais que o brasileiro. O brasileiro lê muito pouco. Aquela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil chegou a um incrível número entre brasileiros que estudam, que estão em algum grau escolar, que livros inteiros que ele leu, que não é didático, que ele não foi obrigado a ler, livros inteiros. Quem lê livro brasileiro lê, em média, um livro por ano. Um livro por ano. Pesquisas anteriores davam 1,8. E a última, de 2019, deu um livro inteiro e 2,4 em partes. Então, o espírita, apesar de ler 2, 3 vezes mais do que o brasileiro, ele continua lendo pouco. Sim. E mais ainda, o que ele lê? Ele consegue absorver conhecimento do que ele lê, ou ele lê por entretenimento? A maioria lê por entretenimento. Então, ele não consegue absorver ou solidificar o conhecimento que ele tem. Ele não consegue, a leitura não ajuda nele. Por isso que a pesquisa do Retrato da Leitura no Brasil disse que 27% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Funcionais. Então, aí eu pergunto,
Eu fiz uma pergunta uma vez numa pesquisa, né, se ele achava que os livros da codificação são difíceis de entender, né? E a maioria disse que sim. Então, pelo menos, confessaram o lógico. Eu não estou habituado a ler. Aí eu vou ler numa linguagem antiga, com palavras eruditas e arcaicas, que eu não domino. Eu tenho que ter dificuldade, natural, né, que eu tenho que ter dificuldade. E com sentido filosófico, coisa que brasileiro tem hábito e não tem educação, pouco se aprende nas escolas. A lógica dentro da filosofia, o aspecto científico, né? Ele não incorpora isso no saber dele, no dia a dia. A gente vê nas redes sociais, quando as pessoas começam a discutir, não tem método. De repente a pessoa diz, olha, não gostei do que você falou. E a pessoa não falou aquilo que ele acha que falou. Sim. Ele fica. Então, a confusão dos entendimentos é muito grande. Eu quero só salientar o seguinte: eu não gosto do espiritismo religioso. Eu sigo a orientação de Kardec que o espiritismo pode ser religião no sentido filosófico. Então, que foge muito ao dia a dia da chamada religião espírita, ou do religiosismo espírita, que dominam as casas espíritas, né? Mas eu vejo que nós não podemos ter nas casas espíritas uma abordagem só. Respeitando os princípios básicos, tem pessoas que não entrariam no espiritismo se ele fosse do jeito que eu gostaria que fosse, na prática, né? Não que eu gostaria que fosse, porque ele né? Mas na prática. Então, cada pessoa tem o seu momento, né? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas tem certos caminhos que são mais atrativos, mais confortáveis para um e menos para outro. Eu, por exemplo, não faço trilha, tenho medo. E eu tenho amigos que têm a mesma idade que eu e adoram fazer trilha. Então, são caminhos diferentes, né? Sim. Até porque o Espiritismo propõe justamente um livre pensar, né? Ele é livre pensar. E quando a gente chega e restringe o caminho e prefere seguir o caminho ditado num livro de romance dito espírita, como um meio doutrinário dentro de uma casa, e isso acaba sendo incorporado dentro até do movimento jovem, né, das mocidades, isso acaba destoando de tal forma que o jovem, quando ouve falar de Kardec, parece que está falando num super-herói ultrapassado, né? Então são coisas absurdas que a gente vai vendo e a gente precisa, de alguma forma, entender o que é esse movimento espírita e o que esses dados, Ivan, que você trabalha e que tem esse potencial, se há outros também pesquisadores também que poderiam, né? Imagina se vários pesquisadores espíritas no nosso país pudessem trazer uma realidade maior e confrontar isso com o que está acontecendo e o que já foi a mocidade, né, espírita. Estudava Kardec, fazia realmente um estudo doutrinário mais profícuo. Hoje, é como o Nelson colocou, né? A questão é dos romances. A gente vê hoje romances espíritas de autores consagrados no nosso país servindo de base de grupo de estudo dentro de uma casa espírita em detrimento das obras fundamentais básicas. É uma coisa que a gente realmente está fora da casinha, né? Por ser livre pensador espírita. Ao menos a gente tem que fazer alguma coisa, aí incorporar talvez, né, com perdão da palavra, incorporar o pragmatismo feminino dentro das casas espíritas, de fazer alguma coisa para que a gente realmente faça viver esse espiritismo, ou como dizem aí, o espiritismo raiz, né? Para mim é uma outra forma de distorcer isso tudo. Olha,
eu queria dizer o seguinte: o nosso movimento espírita é um movimento de aceitação. O espiritismo é uma doutrina de questionamento e de investigação, mas as casas espíritas, de alguma maneira, criaram um clima que, quando você entra na casa espírita, é para aceitar, não é para questionar. É difícil. Eu que dei palestra há 40 anos, raramente alguém faz um questionamento do que eu falei. Então é como se eu falasse a plena verdade. E eu estou fazendo o meu esforço lá, mas não quer dizer que eu esteja falando a verdade e que ele tenha que aceitar. Ele tem que analisar, tem que comparar, né? E a gente não vê essa postura na casa espírita, né? Despertar a postura do livre pensar. Lógico, lastreado no conhecimento espírita. Então, eu tenho que argumentar sobre esse conhecimento, sobre esses pilares, mas tenho que ser lógico, tenho que ser consistente, né? Nós não vemos isso. Nós vemos uma cultura realmente religiosa, evangélica, que é assim: eu me sinto bem, meu coração fica confortável, e isso é o que importa. Eu não quero esquentar minha cabeça, entendeu? Eu vou lá, recebo o meu passe, tomo a minha água, ponho lá o nome para vibrar por esse espírito e saio de lá tranquila, porque eu coloquei o nome de uma pessoa que está precisando de ajuda e pronto. Eu já fiz um grande trabalho para essa pessoa, eu sou muito bom, né? Então, são esses pensamentos que precisam ser trabalhados melhor, né? Será que é isso mesmo? Será que essa conduta está certa, né? Ivan, nessas pesquisas que eu tenho como muito interessantes, haveria uma utilidade enorme nessas amostragens, itens a itens. Por exemplo, que ações podíamos tomar, nós, movimento espírita, como livre-pensadores, perante ao que está incrustado na consciência dos demais espíritas? Qual o caminho que as pesquisas demonstram no que deve-se alterar ou reformular a educação espírita? Boa, Nelson. Boa, Nelson. Você falando me veio à mente bem claro, né? Veja bem, nós adotamos o livre pensar, a autonomia, né? A pessoa tem liberdade para pensar, para concluir, para analisar e para fazer o seu desenvolvimento do saber e da sua moral. E respeitamos as casas espíritas que são mais ou menos religiosas, né? Isso é uma questão que a gente respeita. Mas o que as pesquisas mostram é que a maioria dos espíritas não conhecem outra alternativa. Não conhecem. E quando conhecem envolto por um manto de anticristo, de contra Jesus, que é conveniente para algumas instituições, que eles pensem assim, erradamente, né? Mas não há. Então, eu acho que nós temos que dar oportunidade, todos nós, comunicadores, temos que fazer algum trabalho e dar oportunidade da pessoa conhecer uma outra visão, um outro modo de entender a doutrina espírita, né? Despertar a atenção dele para isso, né? Que já é difícil, né? Mas é um trabalho muito importante, porque a pesquisa demonstra que eles não conhecem outro tipo de visão. E quando alguém assinala alguma mudança nesse aspecto, eles têm uma rejeição nata. Peraí, isso aí não é bom, isso aí é obsessão, isso aí são os maus espíritos atuando, são os inimigos do espiritismo, e assim vai. A Célia está dizendo que você disse mais ou menos religiosa, você está sendo muito generoso, viu, Ivan?
é bem por aí mesmo. A maioria, a grande maioria, eu diria que 90 e 10% dos nossos centros espíritas, com raras exceções, bem exceções mesmo, não tem o perfil religioso. Não leva mais em consideração a crença limitante do que a libertação através do conhecimento. Isso é um fato. Algumas ainda maqueiam os seus cursos dizendo que o espiritismo, ele é consolador e ele liberta, mas ainda se utiliza daquele mesmo modelo igrejístico de senta, ouve a palestra evangélica com pontos espiritualistas de alguns espíritas, vai para a sala tomar passe, toma água e vai embora, e não deixe de comparecer na próxima semana, porque não pode deixar de tomar o passe. Então, é bem esse automatismo que se vê na maioria das casas espíritas, e que, como você bem disse, Ivan, nós precisamos levar um novo ponto de vista, mas isso se faz também aos poucos, né? Você falou bem, Kátia. Realmente tem esse aspecto, essa conduta dos espíritas, mas eles foram habituados a isso, né? Eles entraram no espiritismo, a casa espírita já era assim, foi formando. Nós vamos formando novos espíritas com esse perfil. Nós estamos atraindo pessoas com esse perfil para serem, vamos dizer, espíritas. Eu não queria dizer assim, colocar adjetivo, né? Mas um espírita mais limitado, porque o sentido religioso ele dá no inconsciente da pessoa a sensação que ela é boa, porque ela tem devoção a espíritos, ela tem veneração, né? Para não dizer idolatria, né? Mas devoção, abnegação. Ela não consegue imaginar que ela pode respeitar e admirar Jesus, por exemplo, sem precisar cultuar Jesus como uma divindade. Isso não é diminuir Jesus. Mas a pessoa tem essa sensação, nossa, tem gente que pensa assim, ele não tem Jesus no coração, eu tenho, eu sou bom, eu serei salvo. Meu amigo, a religião espírita não salva ninguém, porque todos já nasceram salvos. Sim, É muito comum. O que dizer de uma outra questão, né? Dessa maneira de culto religioso que tem dentro do movimento espírita, né? O culto do Evangelho no Lar, por exemplo, né? Que em nenhum momento a gente viu isso sendo orientado dentro das obras fundamentais básicas. E tornou-se tal coisa como uma forma, um modus operandi de todo o espírita que entra dentro do movimento. Ai daquele que, como foi falado aqui, Ivan, questionar isso com um livre pensar. Da onde? Eu lembro uma ocasião, quando estava sendo proferida uma palestra numa casa espírita que eu estava, a pessoa da plateia perguntou, questionou, aonde que estava nas obras de Kardec a orientação de que deveríamos, como espíritas, praticarmos o culto do Evangelho no lar. Se ele não recomendar, ele recomendava e orientava que não havia cultos dentro do espiritismo. Então, essa forma de a gente chegar e perceber como desmontar, né? E os dados, por si só, vão demonstrar que os espíritas, na verdade, cultuam mais esse lado religioso do que o livre pensar abundante. E isso a gente vê, eu fico muito pensativo, com o reflexo disso no movimento da mocidade, os jovens que estão chegando nas casas. Eles vão continuar reproduzindo, feito vaquinha de presépio, isso ad eternum, né? Até que a gente tenha uma forma de ter um outro dinamismo para fazer isso. E aí eu volto na pergunta que o Nelson fez, né? O que é que nós podemos, enquanto movimento, a gente poder fazer alguma coisa
a partir dos dados das pesquisas, para que a gente altere significativamente o rumo disso, né? Se a gente tem a possibilidade de planejar ações a partir desses dados, e quais seriam essas atitudes para a gente tomar? Porque nós, enquanto dentro do ECK, a gente debate isso, né? A gente pontua as situações mais esdrúxulas, e a idolatria de médiuns, por exemplo, é uma questão que impede, inclusive, dentro do movimento espírita, de a gente fazer questionamentos. E quando somos questionados, somos espíritos das trevas. É o que normalmente vem em cima de nós, né? Bom, agora puxando a brasa para o outro lado, né? Muitas vezes nós somos agressivos, né? Nas nossas conclusões, né? Nos empolgamos e somos agressivos, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: crítica é importantíssima, embora a gente não goste. Às vezes eu escrevo alguma coisa e me criticam. Eu não gosto, mas eu tenho que aceitar que ela é importante. E se eu tornei público, eu estou sujeito à crítica. Concordo ou não concordo com ela, mas eu tenho que... O melhor seria aprender com ela. Então, eu leio 2 vezes, eu conto até 10, e sempre eu pego, ou eu aproveito 100%, ou aproveito alguma coisa da crítica. Mas crítica é difícil. E se a crítica tiver um tom de agressividade ou de superioridade, aí pior ainda. Você, em vez de atingir o seu objetivo de comunicação, você está dando mais lenha para a fogueira. Então, acredito que a gente tem que ser fraterno, educado, conscientes que temos uma visão, julgamos que ela está certa, mas ela pode receber retoques também. Eu não estou com a verdade absoluta, eu penso que estou com uma boa dose de verdade. Mas eu estou aberto a aprender no diálogo, não só a ensinar. Então, esse ponto é difícil. Então, a gente fala, escreve, posta, faz lives e tal, mas será que estamos comunicando? Comunicando bem, isto é, tendo resultados, atingindo objetivos? Eu creio que não. Justamente, Ivan, é nesse ponto que eu retorno à minha última fala, porque é muito importante as pesquisas que você realiza, que elas quantificam e qualificam bem o movimento espírita como um todo. Então, o ideal seria, esquecemos as federativas e etc., o que as pesquisas apontam, aonde temos que mexer para que nós possamos mudar o cenário, o quadro atual do movimento espírita? Olha, os espíritas mostraram, em todos esses anos, que eles fazem cursos, gostam de cursos, e aqueles que já fizeram o curso completo, eu pergunto, estaria disposto a fazer um novo curso sobre algum tema espírita? A maioria diz que sim. Então, nós temos um público que tem interesse, ele quer aprender. Ocorre que é o outro lado também. A maioria dos cursos são cursos que não tem nem autoavaliação. Eu termino o curso e eu não sei o quanto que eu absorvi, que eu aprendi, o quanto me valeu esse curso. Então, eu preciso ter um curso que eu tenha mais participação, que eu faça pesquisa, que eu apresente trabalhos, que não fico só sentado vendo um vídeo ou ouvindo um instrutor falar. Então, o curso bem feito, com muita participação e trabalho dos participantes, é uma necessidade muito grande, tem campo e espaço para isso. Eles estão pedindo isso, e nós não damos isso. Eu pergunto se eles têm interesse na casa espírita, de que a casa espírita discuta, à luz do espiritismo, os problemas sociais atuais que estamos passando. Eles dizem que sim.
Aí eu pergunto, e a sua casa espírita está discutindo isso? Eles dizem que não. Não. Então, você vê, a gente perde oportunidade, né? Às vezes, quantas pessoas entram na casa espírita e nós perdemos essas pessoas? Eles não são espíritas, entraram pela primeira vez, escutaram uma palestra, algo os fez desgostar e eles não voltam mais. Então, nós não sabemos quantos espíritas nós perdemos que poderiam estar nas nossas fileiras. Ah, mas você acha que o importante é fazer proselitismo? Não, não é. Mas se a gente está oferecendo uma mensagem, a gente espera que uma parte dos ouvintes acate essa mensagem, goste e se interesse, queira participar mais, queira estudar mais, né? Então, eu acho que cursos são muito importantes e orientar a leitura crítica. As pessoas não têm leitura crítica. Se ela lê um parágrafo que o espírito, através do médium, diz que o centro espírita tem que ter mais amor entre as pessoas e acolher com amor quem bate a porta, ele desconsidera o resto do parágrafo. E, às vezes, o resto do parágrafo compromete a doutrina espírita. Mas, para ele, o mais importante é que ele falou em amor. Ué, se ele falou em amor, ele está errado? Não, não está errado. Nesse ponto, não. Mas veja a conclusão que ele chega. Não que não haja discussão sobre a doutrina, que o importante é as pessoas se amarem, não pode debater, né? Quer dizer, é isso que o Espiritismo quer? As pessoas não debatendo, não aprofundando nada? Né? Os famosos então, carneiros de Parnúgio, né? Seguem que nem... Não pode ser assim. Nós somos únicos. Como únicos, cada um no seu tempo, cada um com a sua natureza, mas é óbvio, buscando sempre o esclarecimento, sempre se engrandecer, sempre se esclarecer. Esse é o objetivo do Espiritismo. Aí ele consola? É óbvio que consola, porque ele confirma, mas de maneira lógica, de maneira com a razão. E sendo assim, esse consolo passa a ser ativo e não passivo, né? Bem isso. E tanto que uma das coisas, eu vou voltar a bater numa tecla sobre a questão da mocidade, né? Desse contínuo de passar conhecimento doutrinário para jovens, né? Que chegam a casa. Então, temos lá os grupos organizados por faixa etária, de acordo com o movimento federativo, né? Que impõe isso. E há pouco tempo a gente teve participando como colaborador de grupo de vivências, e a gente lembra de um período em que o pessoal queria trabalhar um tema dentro do livro O Céu e o Inferno. E aí eu propus que a gente fizesse um pequeno seminário preparativo, ao menos para embasar aqueles que estavam querendo ser facilitadores em grupo de jovens, né, por faixa etária. E me causou um espanto gigantesco quando eu perguntei alguns dados preliminares, isso dentro do Céu e Inferno que a gente conhece, né? Não o que nós estamos trabalhando. E ninguém conhecia os detalhes das afirmações que Kardec faz ali no preâmbulo do porvir e o nada, né? O futuro e o nada, que abre o céu e o inferno. E eles queriam trabalhar a ideia justamente da pena de talião dada por uma obra mediúnica do Chico. Era esse o viés a ser trabalhado. E sequer os formadores de opinião que iriam desenvolver atividades com os jovens tinham ali informação a respeito. Dava para contar nos dedos, num grupo de mais de 30 que estava querendo se apresentar ali, dava para contar nos dedos quantos tinham que realmente conheciam alguns pontos. Então, quando a gente pensa em ver esses dados, né, do que acontece, eu acho que um dado assustador seria
dentro do sistema federativo local, né? Se a gente pudesse ter pesquisas assim, e depois juntar com um grande compilado nacional, o que seria isso em termos de impacto de conhecimento doutrinário? Para a gente ver o que precisa realmente fazer para mudar essa tragédia que a gente vem assistindo, né? Sem contar o negacionismo que existe por detrás, que hoje virou uma pílula, né? Virou uma pílula maléfica aí. O que fazer, Ivan? O que nós podemos propor para dentro do movimento realmente trabalhar além daquilo que você apontou, de a gente ser mais fraterno, tentar entender aquele que... Por que será que aquele cidadão saiu da casa, né? Será que ele ficou assustado com a ideia da reencarnação, da lei de justiça, de amor e caridade? Qual é a interpretação, né, que a gente faz? Se faz tanta informação e a gente não consegue chegar. Então, nós temos que encontrar um meio, Marco, isso eu não sei, né? É uma simples opinião, né? Mas eu penso que nós temos que encontrar um meio de esclarecer grande parte dos espíritas que o espiritismo, se fosse reduzido a uma obra de Kardec, apenas uma, seria o Livro dos Espíritos, e não é tirando o valor do Evangelho segundo o Espiritismo, mas os espíritos está o conhecimento espírita, isto é, a filosofia espírita está nele. Então, se você tivesse que reduzir a um livro só, é o Livro dos Espíritos, seria o Livro dos Espíritos. Mas, na prática, todas as pesquisas que eu fiz, o livro mais lido é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem trabalhadores que estão há 3, 4, 5 anos trabalhando na casa espírita e confessam que nunca leram integralmente o Livro dos Espíritos, mas já leram várias vezes o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, quando você vai analisar, como você falou, reencarnação, que interpretação eu faço da reencarnação? Ele quer analisar com o livro do Evangelho. O Evangelho, o Kardec explicou. Olha, eu estou tirando a parte moral. A parte moral, nenhuma religião discute. É a essência. O Espiritismo tem consequências morais, mas eu não estou explicando as coisas pelo Evangelho. Eu estou consolidando a moral a partir dos exemplos que estão no Evangelho, né? Então, hoje, a casa espírita domina, por exemplo, o Evangelho no lar. É legal, puxa, passar esses conceitos morais para a família toda é muito bom, mas esses conceitos morais seriam passados se você chamasse de campanha de educação espírita no lar. E você falasse de espiritismo, usasse o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, usasse todas as obras, e o Evangelho também, né? Mas nós estamos reduzindo o espiritismo ao Evangelho e colocando, então, o que é mais importante é Jesus. E Jesus prega o quê? O amor. Então, na casa espírita, o mais importante é o amor. Conhecer a doutrina, saber se isso está conflitando ou não com a doutrina, isso é coisa de menos importância. O importante é o amor. Está vendo? É um sofisma que ganhou espaço na casa espírita, e nós temos que combater isso. Não sei como, mas é com esclarecimento, dando uma outra visão, uma outra interpretação. Experimente pensar desse modo. Não estamos menosprezando, mas estamos, né, argumentando a respeito. Ivan, mas é difícil. Você disse que não sabe como, você mesmo deu a resposta. Se transformar o Livro dos Espíritos no livro mais importante, porque ali está contido todos os conceitos, né? Essa é a melhor dica, essa é a melhor transformação que a gente pode fazer do movimento. Sim, né? Isso sim, sem dúvida. E sairmos dessa ideia do evangelho, né, do espiritismo evangélico, que não permite questionamentos
como se fôssemos eternos espíritos das trevas, a não querer ter um leque de dúvida. O que seria da filosofia se não houvesse a dúvida, né? Então, nós precisamos ter a dúvida, que vai nos incentivar, nos estimular a sairmos desse gueto. Eu chamo de gueto porque as casas espíritas hoje se tornaram outras formas de igrejas, de uns guetos que não permite mais nada, não permite mais questionamentos. Então, eu, sinceramente, acho que a tua receita aí de a gente chegar a enfocar, fazer uma campanha em torno do Livro dos Espíritos, né? Leia e entenda o que é que você está lendo, é para a gente até combater o analfabetismo, né? Que a gente tem dentro da realidade nacional. Mas, Kátia, ainda tem um tempinho, posso colocar não uma solução, mas um problema? Opa, vamos lá. É uma incongruência que eu vejo e não sei explicar. Então, o que eu vejo? O censo já mostrou que o espírita é o que tem maior escolaridade entre todas as religiões. O censo já mostrou. As minhas pesquisas também. As minhas pesquisas dizem que 77% tem curso superior ou acima. 77%. Ora, se é assim, se o nosso povo ele tem experiência acadêmica, por que é que esse povo, quando é colocado como instrutor de um curso espírita, ele não leva para esse curso a metodologia que ele recebe na academia, na universidade? Por que os nossos cursos são tão insossos, são tão assim, desprovidos de metodologia, de didática, né? Agora, se o nosso público não tivesse experiência acadêmica, bom, né? É que quem dá os cursos, quem monta, quem organiza, tudo não tem essa experiência. Não, tem. As pesquisas mostram que tem. E por que não melhoram os cursos no Espiritismo? É uma incongruência que eu não sei explicar. A gente pode fazer algumas suposições, né, Ivan? De por que não seguem a metodologia acadêmica, né? Por que será que eles não querem? Porque não querem, como dizia na minha época de juventude, que a ditadura, né, dizia que quanto menos a gente soubesse, mais feliz a gente seria. Então, essa ditadura de não questionar, de não fazer a dúvida vir a galope, para que a gente possa correr atrás de uma resposta que realmente satisfaça cada um de nós, e isso, inclusive, vai demonstrando um certo perfil até, né, de como está o movimento espírita dentro do nosso país. Como fazer para a gente mudar essa realidade? Eu tenho certeza que, diante das nossas calvícies, dos nossos cabelos alvos, né, nós temos aí talvez pouco tempo. Não temos o mesmo tesão que a gente tinha lá atrás, mas a gente tem que, de alguma forma, injetar uns 5 ml aí de bom senso em cada um de nós aí para ver o que dá para sair desse mato. Tem um outro aspecto, permita-me colocar, que eu julgo importante, que o censo e as minhas pesquisas mostram claramente que o espiritismo não atinge as classes sociais chamadas de D e E. As classes sociais mais simples não atinge, que é a imensa população do Brasil. Tá? Nós não conseguimos atingir. É mínimo esse contingente. E todo mundo fica se pensando, puxa, mas tinha que dar um jeito, vamos popularizar, vamos simplificar, e tentaram escrever a codificação com linguagem simples. Fizeram várias tentativas aí que não deram certo, tentando atingir esse público, né?
Eu tenho impressão, uma vez eu assisti uma palestra do Jaci Regis, foi muito combatido no movimento espírita, mas ele chegou um momento e falou assim: o espiritismo é para quem quer pensar, ponto. E é isso, a maioria das pessoas, e a pessoa sem escolaridade, sem vivência cultural, ela não tem condições, ela não tem interesse, ela não quer. Por isso que outras religiões tiveram, né, os evangelhos estão tendo um crescimento muito grande, na periferia, a cada quadra tem 2, 3 garagens que são igrejas, templos evangélicos, né? E atinge toda a população. A população mais simples gosta de coisas simples. Coisas simples. Olha, eu tenho essa religião, tem essa lista do que eu não posso fazer, tem essa lista que eu posso fazer, e eu estou confortável, entendeu? E Deus me ama, e eu amo Deus, né? E vou ao culto, faço o que o pastor fala. Então, é uma fórmula simples. O Espiritismo é uma fórmula complexa. Você tem problema, você é a causa desse problema. O problema é a solução, o modo como você lida com esse problema. O problema na vida são as vicissitudes, todo mundo tem, a vida é composta disso. O Espiritismo, então, ele, para essas pessoas, não é uma coisa confortável. Eu quero ajuda, eu quero entrar e receber um abraço e falar: Deus vai te curar. Nossa, isso é uma maravilha. Então, o Espiritismo dificilmente vai entrar nas classes mais simples. E se entrar, vai entrar deturpado. Vai entrar alterado. Então, eu não sei. Será que nós ainda temos espaço nas classes A, B e C? Temos muito, porque nós somos só 2% da população do Brasil. 2% se declaram espíritas, se declararam em 2010 no censo, né? Então, nós somos muito poucos, há muito espaço para crescer nas classes onde nós já estamos. Essa outra classe, eu realmente não sei como atingir sem colocar em risco o conhecimento doutrinário. Eu vou fazer aqui uma pergunta da Liliana Paim, que eu acho bastante pertinente, eu gostaria que os 3 falassem um pouquinho a respeito. Eu já vou colocar e eu mesmo também já vou dar o meu pitaco. Ela pergunta assim: poderíamos simplificar, então, o espiritismo? Na minha visão, não. Nós podemos descomplicar o espiritismo. Simplificar, não, porque ele já é complexo por si só. O que você acha, Nelson? Mas liga o seu microfone aí, por favor. Não, então, mas concordo com você, Kátia, porque é assim, não dá para simplificar o espiritismo. Não é possível. Há muitas nuances, há a parte filosófica, a parte científica, tem a parte moral. É a mesma coisa que vamos dizer assim, você querer estudar Agostinho de Hipônia. Não é tão simples. Todo mundo admira Agostinho. Mas já se aprofundou no estudo dele? Então, a gente pode tentar, como você disse, simplificar, não, descomplicar. Descomplicar o espiritismo. Transformar ele paletável para a pessoa com um menor grau de instrução. Isso não é demérito nenhum, nem para ela e nem para quem está fazendo isso. Acontece que o grande problema é que a maioria dos palestrantes são pavões, né? Gostam de ostentar. Então, é uma coisa que deveria ser refeito, revisto. Ou seja, a educação espírita está errada desde o princípio, tem que refazer tudo, na minha opinião. Está tudo errado. Está tudo errado, porque para você ensinar o espiritismo, você tem que ensinar ciência e filosofia primeiro. Não religião. Nesse ponto, eu sou um pouco mais radical.
Você quer ser religioso? Tem várias vertentes do cristianismo aí que aceitam qualquer coisa desse estilo. Ou você entra no espiritismo para quê? Para ser consolado ou para ser esclarecido? Eu acho que os dois. Então, você não pode procurar uma única vertente. Você tem que procurar ambas vertentes. Só assim você é completo. Muito bem. Marco? Então, é uma pergunta bem interessante, né? E a resposta eu acho que ela é também bem simples, como já deu o Nelson a entender. Simplificar, até vou atrás do que você falou, Kátia. Simplificar o quê? Já é simples. O que torna complicado é quando traz uma porção de adereços, uma porção de bagagem, que procura misturar para tentar entender o óbvio, né? Precisa pensar. Tem que chegar e gostar um pouquinho de filosofia. Agora, quando chega pensando de que aquilo que a pessoa sente, né, a questão da mediunidade, por exemplo, a questão da mediunidade é o que leva muitas pessoas ao movimento das casas espíritas, porque sente alguma coisa estranha. Ah, porque eu sonhei com a minha avó que estava me dizendo tal coisa. Ah, porque eu sinto o cheiro de uma coisa podre atrás da porta do meu quarto e eu não consigo identificar o que é. Será que enterraram alguém vivo ali e apodreceu atrás da minha porta? Então tem uma N crendices e muita coisa que é misturado e fazem as pessoas atrás do desespero, né? De querer entender o que é fácil em termos a partir do estudo. E esse estudo, tanto da mediunidade quanto das questões da nossa sobrevivência enquanto espírito depois da morte do corpo físico, a questão da pandemia do que nós estamos vivendo, né? Há outras pandemias também por dentro da nossa própria pandemia da Covid, a pandemia das armas, a pandemia da dependência química, do descaso, da falta de saneamento básico que hoje ainda nós debatemos rapidamente. Então, tem tantas pandemias acontecendo na face do nosso planeta que a gente quer entender o porquê dessas coisas. E o Espiritismo faz a simplificação no óbvio, estudando e debatendo, não tendo medo de perguntar, não tendo receio de questionar, de ir atrás das respostas, né? E o movimento espírita, infelizmente, tem demonstrado mais o lado da carolice, né? De aceitar as coisas como elas são. Sim, a resignação ela é importante quando a gente está vivendo uma doença incurável. A questão por exemplo, do isolamento social por conta da Covid. Tu vai sair contaminando os outros? Pô, precisa um pouquinho de tino, né? Refletir a respeito disso e se resignar que tem que ficar em casa, na cama, às vezes no hospital, sozinho, recebendo a dieta e a medicação. Tem que se resignar diante disso. Agora, se resignar de que não entendeu um aspecto doutrinário e preferiu sair da casa e ficar como de um macaco, né? Com todo o respeito que merece os macacos, fica pulando de galho em galho e absorvendo N informações místicas, inclusive, trazendo coisas absurdas para dentro para tentar compreender, realmente não dá para simplificar o espiritismo, não. Nós precisamos estudar Kardec. E precisamos debater de forma livre e com responsabilidade, coisa que está faltando dentro do movimento, né? Claro que o ECK não se arvora em dizer que aqui é a grande catedral. Ah, o Marcelo me ouvindo aqui, vou tomar pau. Mas não é a grande catedral da coisa, né? Mas somos um expoente. Trazemos aqui a audácia de ousar, né? De saber mostrar alguns pontos. E o Ivan está tendo a felicidade de nos trazer números de uma pesquisa. Qual é o movimento federativo que fez uma pesquisa aos pés do que o Ivan chegou e trouxe de números para nós? Por que nunca fizeram? Porque querem simplificar,
do jeitinho que é mais cômodo, a zona de conforto. Não ousar questionar o método. Eu sei que tu tá fora, Marcelo, mas eu só usei uma metáfora, tá? Vamos lá, que tem mais gente querendo falar aí. Kátia, não tô te ouvindo. É verdade, né? Se eu não abrir o microfone, vocês não são espíritos superiores, vocês não vão conseguir captar telepaticamente o que eu falo. Que coisa, né? Bom, a gente já tocou nesse assunto ao longo dessa roda de conversa. Mas eu acho importante a gente frisar, até porque você é o único que nós conhecemos aqui no Brasil, eu não sei se lá fora tem, tá? Eu nunca ouvi falar. Mas você é o único aqui no Brasil que teve a coragem de fazer e de continuar fazendo essas suas pesquisas, essa sua diagnose. Você acha que se uma federativa pedisse a você para fazer, por exemplo, uma pesquisa com relação aos entendimento mais básico da codificação, você acha que, em você fazendo como você já fez, entregando esses resultados, essas federativas mudariam a sua forma, os seus cursos, a sua maneira de lidar com a própria doutrina dentro do centro espírita, ou não? A minha experiência nesses 6 anos de pesquisa é que, nesses 6 anos, apenas 2 federativas se interessaram pela pesquisa, achando que ela pode ter alguma coisa de útil, e entraram em contato comigo e perguntaram se eu podia fazer um corte só do estado deles, para comparar o estado com o resto do Brasil. Só 2 federativas, a do Espírito Santo e a de São Paulo. Nenhuma outra teve interesse nesses dados, pelo menos que eu saiba, né? Não teve interesse nesses dados. Então, parte do interesse delas. Se ela não tem interesse, não adianta eu fazer pesquisa para elas, né? Adianta, eu acho que tem um público que está tomando conhecimento e, de alguma maneira, está tomando decisões sobre essa pesquisa, decisões que pode minimizar problemas lá na frente, né? E pode maximizar bons resultados lá na frente. É essa a função da pesquisa. Mas eu acho difícil. A federativa é igual ao centro espírita. O centro espírita, ele se fecha nas 4 paredes. A maioria do centro espírita, eles estão confortáveis lá. Eu perguntei para eles, você está sabendo, isso há 2, 3 anos atrás, né, quando saiu as cartas de Kardec, eu perguntei, você está sabendo que descobriram cartas de Kardec e estão estudando agora? Não, não sabiam. Você conhece que existe um movimento que considera o espiritismo que não é uma religião, esse movimento chama CEPA. Você já ouviu falar nisso? Não. Não ouviu falar. Menos de 10% eu tinha ouvido falar. Então, várias perguntas que eu fiz nesses anos demonstram claramente. Eu não sei o que acontece no movimento espírita e não me interesso. Me interessa no meu centro, no que eu estou fazendo. Eu estou confortável ali, não me interessa o resto. Então, como é que você quebra isso? Eu acho que quebrar integralmente nunca vão quebrar. Mas acho que muita gente pode ser despertada para acompanhar, porque se eu estou militando numa área, eu preciso saber o que essa área está fazendo. Se eu estou militando em biologia, o que está acontecendo no mundo da biologia? Eu não posso me fechar no meu laboratório, que eu não vou para frente. Se eu me fechar na minha pesquisa no campo da biologia e não ver o que está ocorrendo no mundo, eu tenho pouca chance de progredir.
Então, eu tenho que saber o que está acontecendo, saber, analisar, criticar, gostar disso, não gostar daquilo, ter dúvidas sobre outro aspecto, né? Mas eu tenho que ter essa participação. Isso chama-se interesse, interesse intelectual. E o povo brasileiro em si, em geral, não tem interesse intelectual, porque ele não teve a formação cultural para isso. Muito bom. Suas considerações finais, querido Ivan. Eu agradeço a oportunidade e peço desculpas se exagerei em algum ponto, que às vezes a gente se empolga, né? E como eu sempre digo e acho, né? A gente procura a verdade, mas não quer dizer que está sempre com a verdade. Às vezes está com um engano também, né? Acredito que não, mas posso ter. Então, cabe a cada um analisar e tirar o que de bom tem nas pesquisas e na minha fala. Eu queria aproveitar e pedir para os amigos espíritas que eu já estou desenvolvendo a pesquisa de 2021. Opa! E aceitaria de bom grado sugestões de perguntas que seriam interessantes saber e que, sabendo esse resultado, ele possa ser útil ao movimento espírita. Por exemplo, eu vou focar nessa pesquisa na experiência que o espírita teve com a pandemia. O que causou isso? A ausência do centro espírita, ele assistiu lives, ele usou a internet, não usou, fez curso à distância. Então, eu vou focar nisso. Mas qualquer outra questão, eu aceito a ajuda de perguntas, né? E é sempre importante. Olha aí, aqui ao vivo, nós estamos agora, nesse instante, com 44 pessoas participando ativamente, fora nós que estamos aqui no backstage, né? Então, nós contamos com pelo menos essas 44 pessoas que estão aqui ao vivo e ainda mais depois, porque muita gente, a grande maioria, assiste depois. E lembrando, as nossas lives sempre acontecem aqui dentro do nosso grupo ECK. Depois que termina, nós editamos e subimos ela para o nosso canal lá no YouTube. E aí sim, você pode compartilhar, assistir, reassistir, convidar pessoas, enviar o link, enfim, levar para o mundo toda essa gama de discussão que a gente está tendo aqui hoje, das outras discussões que tivemos nas outras semanas, e que, para que de uma forma mais direta, a gente possa contribuir, todos nós, aqui que estamos conversando, debatendo, aí vocês que estão participando, que são sempre, como sempre, a melhor participação ativa nos chats, e quem assiste depois também, porque dá o seu parecer, faz a sua contribuição através dos compartilhamentos. Isso é muito importante. Participe das pesquisas do Ivan. Vamos fazer a nossa parte no Espiritismo. Não custa nada, a não ser alguns minutinhos e os nossos dedinhos, claro, as nossas mentes. Vamos lá, né, pessoal? Ivan, nós agradecemos enormemente essa sua participação enriquecedora para os nossos espíritos, viu? Agradeço muito e agradeço ao Espaço ECK. Quem não conhece Espiritismo com Kardec, é um espaço democrático de livre pensar, em que se aprofundam as questões do Espiritismo. É um espaço muito bom para o nosso aprendizado geral, para conhecer outras visões e outros entendimentos. Muito obrigado. E agora você vai lá para a salinha de chá, que daqui a pouco a gente volta a conversar. Tchau. E agora eu vou chamar aqui para dar as suas considerações finais do nosso querido Nelson. Tá aí? Então, eu acredito que é de preponderância as pesquisas do Ivan.
elas podem nos dar vários parâmetros aos quais podemos nos firmar para estabelecer novas metas dentro do ensino espírita e do espiritismo como um todo. Não importa se as federativas estão ou não interessadas na matéria, nas pesquisas, mas cada um de nós, se nos manifestarmos e nos firmarmos, isso vai acabar ampliando pela coletividade como um todo. As amostragens são quantitativas e qualitativas. Elas demonstram os rumos que o espiritismo e que o entendimento do espiritismo está tomando dentro do país, dentro do Brasil. Se nós queremos que o espiritismo abra um leque de opções, um novo leque de entendimento, abra horizontes, ele tem que ser repensado. Não existe uma outra saída plausível. E nisto, pesquisas como Ivan Franzolin seriam importantes demais. Boa noite. Mas olha, foi excelente aí, do meu ponto de vista, porque vamos considerar que dentro dos debates que se ouve, dentro do movimento espírita, dentro do que a gente vê aí de lives e falando de N situações, ninguém teve ou trouxe o trabalho do Ivan a respeito dos números, né, do que significa. Eu ignorava que tinha sido a mais de 500 municípios no país o objeto da pesquisa dele. Mas acredito que o ECK trouxe aqui um outro viés para a gente pensar, né? Isso torna importante. Penso que cada um de nós que está vendo a nossa live e que possa ver depois lá no YouTube, possa realmente se compromissar em responder o questionário quando receberem do Ivan, para que a gente possa ter uma outra visão e ele possa trazer esses outros números que com certeza vão conflitar com a realidade que a gente está vivendo. E que a gente possa, de alguma forma, melhorar o nível de entendimento do Espiritismo. Não dentro daquilo que o Ivan mesmo falou, né? Não somos donos da verdade. Temos aqui a audácia de replicar alguns pontos de vista extremamente equivocados. E se tem alguma coisa que o ECK está fazendo bem, é dar a cara para bater. Justamente no momento em que todo mundo gosta de ficar na sua zona de conforto. Kátia, um beijo no coração e um abraço para todos. Nós estamos de novo de parabéns. Um abraço. Obrigada, Marco. Valeu. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um debate sensacional do terceiro fórum, no nosso quarto encontro aqui do LIP, no ECK. Isso é muito gratificante para a gente, isso é muito gratificante para todos nós aqui, todos, eu, você, todos nós. Tenho uma surpresa aqui para vocês, eu acabei de ouvir aqui do meu ponto, ó meu ponto, não, mentira, o Marcelo me passou aqui pelo WhatsApp, que nós vamos abrir uma enquete para contribuir com as perguntas para o Ivan. Vai ser lá no ECK, tá bom? Daqui a pouco, terminando, a gente já abre a enquete lá para vocês trazerem quais perguntas vocês gostariam que fossem formuladas na enquete do Ivan Franzolin. Muito obrigada, um beijão para todos vocês e não se esqueçam, sábado tem mais. Te aguardamos na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Até lá, tchau!